Timóteo. Quando Timóteo cita a vida dele, ele foi ungido por Paulo como bispo, como aquele seguidor de Jesus. E a Bíblia está dizendo no versículo 6, e você vai entender toda a história, que houve-se um alvoroço naquela cidade. Houve-se um abalo espiritual naquela cidade. E quando descobriram que Jason tinha abrigado 2 adoradores naquela cidade, houve-se um alvoroço. E o que o Senhor estava ministrando ao meu coração, quando a igreja do Senhor ela chega no lugar, ela tem que alvoroçar, é as trevas. Quando você colocar a ponta dos teus pés, não tem que alvoroçar, não é o teu mau testemunho, não é o tamanho da tua língua, mas o que tem que alvoroçar as trevas é a presença e a autoridade que Deus deu à igreja. Glória a Deus. E a Bíblia diz que houve-se rumores dizendo: olha, chegou 2 homens na cidade. Sabe aquele perturbador, aquele que traz alvoroço, aquele que traz com ele o nome de Cristo, ele já está na cidade. E sabe o que aconteceu? Um grande avivamento. Satanás, que reinava naquela cidade, não reinava mais. Por quê? Porque chegou um adorador em Tessalônica. O que Deus quer dizer comigo e com você? Deus te chamou para alvoroçar, Deus te chamou para abalar as trevas e não ser abalado por ela. Deus te chamou, igreja, para fazer alvoroço no meio espiritual. Olha que coisa mais linda, diz: é estes que têm transtornado o mundo. Ele não falou, olha, esses que têm transtornado Jerusalém ou Roma, não. Estava dizendo esses que estão o quê? Transtornado o mundo. E aí foi que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo: aonde estão esses que têm transtornado o mundo? Onde estão esses que incomodam as trevas? É por isso que Deus te trouxe aqui para te dizer: tu não pode perder a tua intimidade com Deus, tu não pode perder a tua identidade, tu não pode se embaraçar com as modinhas desta vida, porque ser igreja está muito mais do que isso. E o que é ser igreja? É carregar a presença de Deus, é carregar o Espírito Santo, é ser ministro desta palavra que tem poder para libertar. Eu falei: Jesus, eu quero ser esse transtornado, eu quero ser esse que alvoroça o mundo. E aí que começa a palavra nesta noite: abalando as trevas pelo poder de Deus. Glória a Deus. E eu te pergunto: quem é e o que é este poder? Muitas vezes nós achamos que o poder de Deus está na línguas estranhas, que está no sapateado, que está na marcha espiritual. Mas o poder de Deus tinha na igreja primitiva, porque ela tinha 5 características. Aleluia. E nessa noite nós vamos avaliar essas 5 características para ver se eu e você estamos sendo igreja. Porque quando eu e você pararmos para pensar, imaginar que eu preciso abalar as trevas, eu quero te dizer que o teu fardo ficará leve. As lutas vão vir, a perseguição vai vir, mas tu vai passar todas essas aflições de cabeça erguida, olhando para o alvo. Igreja do Senhor não pode se prostrar. Igreja do Senhor não pode abandonar Cristo por causa de 4, 5 dias de folia. Igreja não pode deixar de servir a Jesus porque uma porta está fechada. Igreja não pode negar Jesus por conta da sua carne. Isso não é igreja. Isso é falsidade ideológica de igreja. Porque a igreja é o que nós devemos sobreviver adorando. Aleluia. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Deus, ele não quer o corpo dele doente. E se você que faz parte deste corpo pode ter chegado aqui enfermo, mas nesta noite ele ainda é cura. Ele ainda é aquele que vai te curar. Ele ainda é aquele que vai te levantar nesta noite. Aleluia. Abra a sua Bíblia agora em 1 João capítulo 3 e o versículo 8. Já vamos voltar para a história de Jason, que o nome dele significa cura. E nesta noite Deus tem cura para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Nós iremos falar um pouco sobre a igreja primitiva.
E eu tenho certeza que depois dessa palavra ser ministrada aos nossos corações, eu e você vamos sair daqui com características de uma igreja que abala a sua sociedade e o seu tempo. Diz assim a palavra do Senhor em 1 João capítulo 3 e o versículo 8. Parte C do versículo. Quem achou aí? Glória a Deus. Vamos ler o versículo todo. Diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para fazer o que, igreja? Destruir as obras do diabo. Está muito fraco. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Para destruir, para desfazer o que, querido? A obra do diabo. E se a igreja está em Cristo Jesus, ela tem poder para quê? Para abalar as trevas. A Bíblia diz que o Filho de Deus veio para desfazer as obras das trevas. Que o Filho de Deus veio para destruir as obras das trevas. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está enraizado em Cristo darão frutos. E eu te pergunto nesta noite, que tipo de árvore e que tipo de fruto eu e você temos sido na presença do Senhor? Porque nós vemos aí uma falsidade ideológica da igreja, uma falsidade ideológica do evangelho. Mas nesta noite Deus vai trazer avivamento para a tua vida, porque isso é profético. Eu quero te dizer que se você abrir o teu coração, o Senhor vai derramar desta autoridade. O que Deus ministrava no meu e no meu coração nesta tarde é: a igreja precisa assumir a sua identidade. Aleluia. A primeira característica da igreja primitiva, a primeira característica de uma igreja que tem a sua identidade comprovada pelo sangue do Cordeiro, primeira coisa que acontece, ela tem poder do Espírito Santo. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. Hoje nós vamos passear um pouquinho, porque a palavra do Senhor nesta noite ela tem que ser bem mastigada, para que ocorra este avivamento, amém? Porque o Senhor vai sim nos visitar nesta noite. Atos capítulo 2, o versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Primeira coisa que o Senhor fez para trazer o avivamento na igreja, porque até o capítulo 1 de Atos, a igreja ela estava passando por um desânimo. A igreja estava passando por uma crise de existência de igreja. Muitos tinham saído de Jerusalém para ir para Emaús. Muitos estavam dispersos no seu chamado. Mas o Senhor, conhecendo a necessidade da igreja, o Senhor, a Bíblia diz no capítulo 2, que lá no passado, lá bem antes, o Senhor estava dizendo que viria e encheria toda a casa com a glória dele. O profeta Joel profetizou que toda a carne seria cheio da glória de Deus. Aquele povo, aquela igreja estava debaixo de uma promessa. E para trazer um avivamento na minha vida e na tua vida, primeiro nós precisamos deste revestimento, deste poder. E qual é o segredo? A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo propósito. E que propósito era esse? Era de adorar e receber aquilo que o homem não pode te dar. E a Bíblia diz que no capítulo 2, aquele povo estava tudo unânimes, no mesmo espírito, na mesma vontade, dizendo: Senhor, enche a minha vida, porque a luta está grande. No capítulo 2, o povo estava desanimado, mas quando existe um clamor,
seara não visitar. Não tem como o Senhor, que é dono da minha vida, da tua vida, não visitar a minha fraqueza e a tua fraqueza. A primeira característica da igreja primitiva que abalava as trevas é porque eles buscavam o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que houve um revestimento tão grande naquele dia, que a partir daquele dia a igreja primitiva ela cresceu. Não no número, mas ela cresceu em poder. Hoje o que brilha nos nossos olhos é multidão. Às vezes você vem para o culto e diz: eu não vou na terça porque tem 7, 8 pessoas. Muitas vezes eu e você precisamos ver para a gente imaginar que tamanho é Deus. E pelo contrário, a Bíblia diz que a igreja ela tem que andar por fé, não é por vista. Ali quando estava, não eram todos que estavam reunidos, mas eram aqueles que não perderam a sua essência. Aqueles que não perdem a sua essência é revestido de Deus. Aqueles que não se vendem é revestido de Deus. E a primeira característica de uma igreja avivada, ela não deixa de buscar o Espírito Santo. E você sabe como que a igreja buscava o Espírito Santo? Através da oração. E eu te pergunto nesta noite: quanto tempo é a tua vida de oração? Quer ser avivado? Quer receber de Deus? Quer ter ousadia para pregar, para ministrar, para louvar? Quanto tempo você tem passado na presença do Senhor? Primeira característica da igreja primitiva. A primeira marca do ministério de Paulo, do ministério de todos aqueles discípulos, foi ter uma vida de oração. E quando o crente ele tem uma vida de oração, então ele consegue ter poder do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz que o avivamento só veio porque existia um povo clamando. Se você quer ser avivado por Deus, se você quer receber de Deus, então começa a clamar, começa a gastar mais o teu tempo de joelhos prostrados diante de Deus, porque esta é a marca da igreja. Aleluia. A marca da igreja, ela não se vence, querido, não é nos status. A igreja ela permanece de portas abertas, não é pelo salão luxuoso, não é por pastores com Mercedes, com tantas outras coisas. Uma igreja que permanece aberta, uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que permanece com as portas abertas, é uma igreja que tem compromisso com a sua palavra. E desde Atos capítulo 2, Deus marcou a vida da igreja. Deus estava dizendo: o segredo é esse, é todos se reunir num só propósito. Aleluia. E muitas vezes nós estamos reunidos, mas não estamos unidos. Muitas vezes nós estamos no mesmo lugar, mas não buscamos as mesmas coisas. Mas pastor, é claro, cada um tem a sua luta, mas nós estamos falando como igreja. Porque quando eu falo no meu individual, é as minhas necessidades. Quando eu falo como igreja, eu tenho que pensar naquilo que é bom para o meu irmão que está do meu lado. É por isso que aquela igreja recebeu tanto poder. É porque eles